O Landim deu uma entrevista agora há pouquinho, terminou um pouquinho antes da gente entrar no ar, para o ótimo Charla Podcast, e falou por mais de 2 horas sobre vários assuntos do Flamengo. A gente vai abrir falando de uma, a gente pode citar outros aqui, porque foi uma entrevista longa, foi uma entrevista com várias coisas que a gente pode abordar. Rodrigo, o Landim fala sobre a situação do Gabigol. No sábado, o Gabigol deu uma cutucada na diretoria, depois ele dá a entrevista ali para a Globo, depois da transmissão, né? E ele dá uma cutucada na diretoria sobre acordos que não foram cumpridos enfim, que a diretoria não teria lidado da melhor maneira na situação com ele. O Gabigol, em todos os momentos que ele se pronunciou sobre o assunto, ele deixa claro que ele e a diretoria têm entendimentos completamente diferentes sobre a situação da renovação, o que foi acordado, segundo o Gabigol. E segundo o Landim, não teve acordo nenhum lá atrás, no final de 2023. O Landim diz, tá lá no UOL a matéria completa com a declaração dele, então quem quiser conferir a declaração completa pode entrar lá. O Landim diz que o Flamengo chegou ao teto com o Gabigol, não vai oferecer nada mais do que esse 1 ano de contrato e que também espera que o Gabigol volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando desse novo contrato. Ele reafirma que é um aumento salarial significativo, que é aqui quase 50% a mais de salário, e, enfim, ele fala que nunca teve nenhum acordo, que não houve nada disso. Rodrigo, para você, a diretoria lidou de uma forma correta com o Gabigol nessa situação? Como é que você vê essa... Fica meio que uma briga de declarações, né? É isso, não é isso? Enfim, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato. Assim, as informações tanto da declaração do Gabigol quanto do Landim eram sabidas, né? A gente aqui no UOL e colegas de outros veículos publicaram essas informações em off várias vezes e eles só estão confirmando o que foi publicado, que era o Gabigol entendia que tinha um acordo, o Flamengo, na parte do Landim, sempre entendeu que não tinha acordado uma renovação, e aí tinha essas duas versões díspares, e atualmente que o Flamengo tinha oferecido 1 ano de contrato, e ele quer um contrato mais longo, 1 ano de contrato com aumento, e aí o que a gente tem de novidade é que o Landim está explicando por que ele entende que só tem que dar 1 ano de contrato para o Gabigol, que ele acha que ele não está rendendo. Aí a gente vai falar assim, ele está rendendo para ter uma proposta de 5 anos, uma garantia de 5 anos, tendo um aumento de 50%, ou seja, o salário dele vai para 2 milhões. Você tem a garantia de que ele vai apresentar durante 5 anos um futebol de 2 milhões de reais? Eu não tenho essa garantia. Vocês acham que é um quadro plausível, que é certo que ele vai apresentar esse futebol de 2 milhões de reais nos 5 próximos anos? Eu acho que não dá para ter essa certeza. Visto que não dá para ter essa certeza, nesse caso aí eu concordo com o Landim, não dá para ter certeza que ele vai render para justificar esse salário. Então, o que foi proposto é um contrato de risco, de 1 ano, se ele render, pode aumentar. Aí você pode discutir as versões e a forma como foi tratado, porque está se prolongando, esse problema já tem 1 ano, né? 1 ano de novela, digamos assim. Agora, se do ponto de rendimento de campo, ele tem razão. Até agora o Gabriel não mostrou deu uma melhorada em 2 jogos recentes. Acho que teve um crescimento, antes não estava apresentando nada, e agora ele teve um crescimento, mas ainda não é um desempenho que você justifique dar 5 anos de contrato para ele. Então, o que está sendo oferecido de um contrato de risco, acho que faz sentido. Chegar no fim do ano e estiver arrebentando esse semestre inteiro, aí a gente pode ter uma leitura diferente dessa, mas hoje em dia não se justifica dar 5 anos de contrato para o Gabriel. O que ele falou, uma coisinha só, Luísa, é que eles estão dando para o Gabriel, nessa oferta de contrato, o salário que o Gabriel diz ter acertado com o Marcos Braz e o... Só que só por 1 ano, né? Só por 1 ano, exatamente, só por 1 ano. E aí concordo com você, ele tem razão, um jogador que tem tido já uma temporada e meia tão apagada, você pode pagar o salário que ele quer, ok? É uma aposta num ídolo que já foi importantíssimo, mas você diz, olha, nesse ano você vai ter que performar. Se você performar, é claro que a gente vai discutir uma prorrogação. Mas se você não performar, esse ano vai ser o seu último no coisa. Eu continuo a tender a acreditar em informações que me chegam da turma que está mais próxima do Flamengo, de que a vontade do Gabriel é continuar no Flamengo. O Gabriel só não continuará no Flamengo se realmente o Flamengo, sabe, não discutir nada um pouquinho mais de contrato, 1 ano e meio, 2, sei lá eu, entendeu? Mas primeiro ele tem que jogar essa bola. Essa é a grande diferença. Eu acho que se o Gabriel tiver um segundo semestre à altura de Gabriel, do que ele já foi,
ou pelo menos próximo, ele tem até a possibilidade do Flamengo, de repente, ser um pouco mais flexível no tempo do contrato. Agora, se ele continuar jogando só, de vez em quando, 2 joguinhos apareceu bem, mais 3 não fez nada, aí não adianta, aí o Flamengo vai deixar ele sair no final do ano, não tenho dúvida. O Landim deixa claro na declaração que o Flamengo vai oferecer só isso. Eu entendi pela declaração dele, pelo que eu sinto também durante o dia a dia, que a não ser que o Gabigol, de fato, sei lá, decida 3 títulos esse ano para o Flamengo, ou seja, muito decisivo, como ele já foi antes, isso não vai mudar. Eu não vejo o Landim com esse pensamento de mudar. Ele até termina essa frase dele do Gabigol falando, se ele decidir, que bom, teremos um bom problema nas mãos e é tudo que a gente quer. E aí, eu acho que realmente muda. Mas, tirando isso, essa é a proposta definitiva do Flamengo. O Flamengo está batendo o pé por isso. E é o que o Gabigol tem pela frente. O Landim cita muito a questão dos valores. Realmente, são valores muito altos, né? Ele até fala, por mais que a gente adore o Gabriel, e eu espero que não passe pela cabeça dele, que eventualmente a gente não gosta dele, eu tenho uma gratidão eterna por tudo que ele e outros jogadores entregaram. O dinheiro que temos não é para um reconhecimento. Eu tenho que olhar para frente. Ele fala que ele não está não está renovando com o ídolo, ele está renovando com um jogador que pode ajudar o Flamengo posteriormente, que hoje, como o Rodrigo falou, o Gabigol ainda não é mais esse jogador. Renato, você está nessa mesma linha de pensamento? Sim, o Gabigol tem que entregar mais alguma coisa para que o Flamengo reconsidere até. Não precisa ser 5 anos, talvez 2, não, talvez. 5 jamais será. Aliás, o Landim hoje falou em 4 e não 5. Eu acho que se considerava 5, porque seria uma renovação de contrato feita no ano passado. Incluiria esse ano. Exatamente. Esse ano, é isso mesmo. E aí incluiria esse ano, então, no momento, seriam 4 anos. Mas eu acho que tudo depende do rendimento dele, Luísa. Foi o que eu disse agora. Tudo depende. Se ele entra e decide mais uma Libertadores, a torcida não deixa ele sair. Se ele entra e faz o título do Campeonato Brasileiro, a torcida não deixa ele sair. Se, de repente, o Pedro tem algum problema e fica algum tempo sem jogar, e ele, Gabriel, volta a ser titular e joga o que já jogou, a torcida não deixa ele sair. Está tudo nos pés dele. Agora, ele precisa fazer isso acontecer. Ele precisa, fazer muitas coisas, além de bater um pênalti no último minuto e de fazer um gol em cima da linha. Já foram coisas que a gente lembrou um pouco do Gabriel antigamente, mas a gente precisa mais no jogo, né? Então, está no pé dele, vai depender dele. Oportunidade, embora o Tite não tenha a menor dúvida de que o Pedro é titular e ponto, mas com essa maratona enlouquecida de jogos que é o calendário do futebol brasileiro, vai ter jogo que ele vai ser até titular, gente. Não tem jeito. O Pedro não aguenta fazer esses jogos todos. Agora, por exemplo, o Flamengo joga com o Vitória, depois joga com o Vitória, joga com o Atlético Goianiense e entra naquele mês de agosto, que é só jogo pauleira. São 11 jogos, Pauleiro. Vocês acham que o Pedro vai ser titular nos 11 jogos? Nenhum jogador será titular nos 11 jogos. Não aguenta, talvez o Rossi. Os outros todos vão ter que, em determinado momento, revezar. E aí está a grande chance do Gabriel. Aí está a grande chance. É a hora que ele precisa estar pronto para mostrar que ele, sim, é capaz de recuperar o futebol que ele jogou até 2023. Porque 2024 ele não jogou nada e até agora também não. Está no pé dele. Até 2022, né? Porque 2023 ele também não jogou nada, praticamente. O último título da Libertadores. 22, último título da Libertadores. Exatamente. Mas só para complementar, Luiz, assim, o Renato falou que entende que ele não quer sair do Flamengo. A minha impressão da atitude dele até agora é que ele não decidiu nada, porque ele não quis assinar um pré-contrato. Isso é um fato, né? Tinha um pré-contrato já do Palmeiras, já poderia ter feito. E ele voltou querendo jogar bola. A gente pode discutir aqui o rendimento, mas assim, que ele nesses 2 últimos jogos se propôs a melhorar o rendimento dele, ele se propôs. Pode ser para tentar conseguir um contrato no Flamengo, pode ser para ele conseguir um contrato melhor em outro lugar, porque também isso conta. Se ele estiver em baixa, ele vai negociar um contrato pior mesmo que seja em outro lugar. Vai ser pior para ele se ele não estiver jogando bola. Então, ele pelo menos está se propondo a reagir e voltar a jogar bola, coisa que a gente não tinha visto naqueles jogos iniciais. Então, a gente vai ter que esperar para saber o que ele pode fazer, porque não adianta só a vontade. Vontade, às vezes fala assim, não, ele querendo vai fazer. Não, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que se ele demonstrar capacidade,
além dessa vontade que ele demonstrou agora, aí ele pode reagir, tem uma... Aí vai ser outra discussão, vai ser um querido, e o que o Landim falou, vai ser um problema, quer dizer, ele vai ser querido em vários lugares, e aí vai ser um problema para o Flamengo que vai ter que negociar mais alto. Porque é bom lembrar que o contrato do ano passado, que foi recusado, não era só um aumento de 50%. Ele queria umas luvas de 50 milhões de reais, quase, que era uma recompra praticamente do Gabriel. Então não era uma coisa assim tão fácil, não fazia o mínimo sentido ela ser aceita naquela época, né? Imagina, se você já tivesse aceito isso e passasse esse ano todo com o Gabriel suspenso, você passando já 6 meses sem jogar nada. Pelo contrário, a diretoria estaria sendo esculhambada por ter feito um mau negócio. Então, faz sentido que isso seja conduzido em banho-maria, mas que, eventualmente, se ele for muito bem, pode ser que seja um negócio mais caro no fim do ano. Inacreditável, Luísa e Rodrigo, inacreditável é o Braz e o Spindel terem acertado esse contrato com o Gabriel, porque eles acertaram. As notícias todas, e você, Luísa, que é setorista do Flamengo, sabe disso melhor do que ninguém, teve até brinde, teve ligação para o pai do Gabriel, tudo de, olha, tá fechado, deram com a cara na porta quando foram falar com o Landim. O Landim hoje não quis entrar muito nesse detalhe, né? Ele poderia ter dito, acertaram com o Braz e com o Spindel, mas não acertaram comigo. E a caneta final é minha e eu não quis. Era essa a declaração certa. Mas, claro, ele quis defender o Braz, que ele disse em determinado momento da entrevista que é um dirigente de futebol diferenciado. Então, gente, eu fico inacreditável que o dirigente diferenciado tenha acertado esse contrato com o Gabriel, já no ano que ele não estava jogando bolhufas. Eu ia falar isso também, porque ele diz que não tem o conhecimento que o pedido de contrato, tem um pedido contrato para chegar até ele, para ele ler no papel o contrato e assinar de fato o contrato. Aí eu te pergunto, como é que o departamento de futebol negocia esse contrato, acerta esse contrato e o presidente não recebe? Tem alguma coisa errada nessa negociação. Eu até lembrei recentemente do caso do Diego Alves também, que o futebol, o Spindel acerta com ele a renovação, chega no financeiro, o financeiro barra, não pode, não vai renovar, e aí fica que ele vai, não vai, e no final ele vai embora. Mas já aconteceu outras vezes, né, Luiz? E é fato, Sim. Foi barrado no Landim, chegou nele esses valores do ano passado, e ele barrou. Foi isso. Também por pressão de aliados, né? Gente da diretoria, um monte de gente achava que não precisa assinar. E não foi a primeira vez. Se a gente olhar lá atrás, Balotelli, aquela negociação do Flamengo em 2019, o Braz e o Spindel, o Braz, né, que eu acho que estava, eles chegaram a um acordo com o Balotelli. Eles falaram, a gente paga, rodaram os valores no financeiro, os caras falaram, não vai rodar, isso aí não vai passar, não vai pagar. E aí mandaram cancelar. Então, não é a primeira vez que acontece do Departamento de Futebol fechar um acordo e ser vetado lá em cima, entendeu? Não é a primeira vez. O Landim até se referiu a isso aí e disse assim, Balotelli, de maluco no Flamengo, basta eu. Ele disse isso logo no início da história. Quer dizer, o dirigente diferenciado dele já empurrou 200 cascas de banana. Em algumas ele caiu, em outras ele corretamente disse, não, aqui não. Teve em algumas situações financeiro barra e o Landim também, mas em outras, como ele até cita na entrevista, que foi o Jorge Jesus, que tinha um salário muito alto e o financeiro falou que seria uma loucura, e ele falou, vamos fazer essa loucura. Ele diz nessa mesma entrevista. A galera já está começando a participar. E aí tomou uma pernada do Jorge Jesus, né? Exatamente. Então, tipo assim, da primeira vez que ele topou, ele acabou tomando uma pernada. Isso, obviamente, conta posteriormente, porque o Jorge Jesus combinou um negócio com ele que não ia sair, depois, quando veio o Benfica, ele se mandou e falou assim, aquilo que eu tinha prometido e tal, e foi embora para Portugal. Mas apesar da pernada, foi altamente benéfica a passagem do Jorge Jesus, né? Não, estou falando desse final, mas é fato que ele disse que não ia, que ia ficar. Não, pode renovar, presidente. Tem até um jeito lá que imita o sotaque dele. Pode renovar, que eu garanto que fico e tal, não sei o quê. E depois não ficou, né? Deu um mês, ele se mandou. Verdade.